Aqui quem fala é o Alex, do canal Melhores Cortes Podcast. Se você quer começar hoje um negócio lucrativo no YouTube, monetizando em dólar e sem precisar aparecer, clique no primeiro link na descrição e aprenda o que esse cara ensina no curso dele. A família da Flor de Lis, a mãe e a avó e um tio que é irmão da mãe dela, esse tio ele tinha um terreiro de candomblé no município do interior do Rio e ele praticava rituais satânicos dentro desse terreiro, que é uma coisa assim, tipo, ele nem seguia os preceitos do candomblé, ele era tão louco que ele misturava tudo. Sabe, não dá nem pra dizer, ele se intitula, por exemplo, eu não digo que ele era pai de santo, ele se intitulava pai de santo. Entendi. Por quê? Porque ele era uma coisa tão louca que aí ele atendia como pai de santo em determinados dias da semana. Em um dia da semana, que geralmente era sexta-feira, ele fazia um ritual satânico, tipo, inclusive com sacrifício de animais. Tudo isso testemunhado e ajudado pela mãe da Flor de Lis. Aí, isso na década de 60, tá? Na quarta-feira, aliás, bateu um pastor lá da igreja da Assembleia de Deus, que nessa época as igrejas evangélicas elas ainda não estavam bem estruturadas no Brasil. Por exemplo, elas já tinham membros, mas não tinham templo, principalmente nos lugares distantes. Aí bateu um pastor na casa desse tio da Flor de Lis, onde a mãe já morava com ele, e disse: eu quero fazer um culto toda quarta-feira aqui, nesse teu terreiro aqui. Ele falou: tá bom, vem fazer. Não, ele não disse que queria fazer o culto, ele disse que queria congregar naquele espaço, quero trazer os fiéis para cá. Ele disse: traz, mas quem vai fazer o culto sou eu. Ou seja, o cara que de segunda, terça e quinta era segunda, terça e quinta era pai de santo, na sexta fazia ritual satânico e na quarta ele atendia como pastor da igreja evangélica. Tem uma antropóloga especializada em religião que ela é assim fodástica, mulher, agora me fugiu até o nome porque ela não é muito conhecida, mas ela está agora em Portugal, inclusive tem tese de doutorado em religião. Ela me explicou que a maioria dos templos religiosos evangélicos que surgiram no Rio de Janeiro, no interior e nos morros, nos lugares no passado eram terreiros desses atendimentos. Mas ela vê uma relação? Sim, é que na verdade, apesar do candomblé ter uma matriz africana e a religião tem um momento ali que eles se cruzam, que eles pregam de maneira meio parecida. Por exemplo, o culto estou falando especificamente desse personagem. Sim. Eu não estou aqui dizendo que todo mundo é assim. É porque esse é um caldeirão tão louco que primeiro que ele não é referência para nada, tá? Tanto que acaba no que deu aqui nessa seita diabólica de pais transando com filhos adotivos. Mas ela explica que o que está por trás ali é o culto ao diabo. Por quê? Porque, olha, eu fui em muitos cultos da Assembleia de Deus, e depois eu fui até nos cultos da Deus e Amor e da Universal para dar uma comparada, porque eu não sou evangélico, né? E a religião é um assunto muito complexo. Eu comecei a ir nesses cultos e me chamou muita atenção a quantidade de vezes que eles falam a palavra diabo. Num culto lá da Universal, eu fui em 2 cultos da Flor de Lis, quando ela estava ali com aquela tornozeleira eletrônica. Aí eu ficava, não, mas eu tenho que saber, eles falam mais o nome de Deus ou diabo? Aí eu ficava marcando aqui, fazia os pauzinhos aqui. No culto da Flor de Lis, ela chegou a falar 70 vezes mais o nome do diabo do que o nome de Deus. E ela explica que a cultuação, mesmo que indireta ao diabo, porque quando tu tá ali falando, tu tá martelando que o diabo existe. Que esse culto é o que faz nessas igrejas evangélicas tu te aproximar mais de Deus. Pelo medo? Cara, tem uma explicação, inclusive, que ela me disse que é até dramatúrgica. Por exemplo, ela diz assim: olha, o Batman não seria o Batman se não tivesse Coringa. Claro, ele tem que ter o oposto dele para ele se afirmar, né? Sim, aí agora tu vê que nessa analogia o Coringa ficou tão importante quanto ao Batman que ele chegou a ter um filme só sobre claro. Ele. Então é isso, é mais ou menos nessa linha de raciocínio, de pensamento,
que surge esse culto ao diabo, que também no livro é meramente simbólico. Primeiro que eu nem acredito que o diabo exista, não da forma como eles colocam ali, mas eu achei interessante até nisso mesmo, para tu colocar como o antagonista ali, sabe, da história. Mas não chega a ser uma desculpa ou um motivo para ela fazer as coisas que ela fazia, colocando a culpa no demônio, não era isso? Não. Eu acho que esses crimes, aí eu posso até misturar, tipo, a Elise levou o tapa lá do Marcos, tinha uma vida difícil, o Marcos ameaçou deixar ela na merda. Isso não é justificativo, não é motivo para nada. Não. Tipo, tu precisa ter outros elementos para tu decidir fazer o que tu fez. Isso é o que tu prende, sabe? Então, agora matei, tô fudido aqui, tá aqui o delegado me algemando, me pressionando, eu tenho que contar uma história. Sabe? É justificativa? Não, mas eu preciso contar uma história que ele me deu tapa, que... Você conversou com o delegado que presidiu o feito? Sim. São 2 delegados. Cara, o delegado, que aliás, a Flor de Lis, ela não é confessa, que nem ela não confessa. Até hoje. A Flor de Lis, a trama é tão mirabolante que assim, ela decidiu matar o marido, porque o marido, quando eles começaram lá atrás com esse empreendimento de adotar crianças, foi toda ideia do marido. O marido viu ali um negócio que ia prosperar. Então, olha, vamos sair adotando, que isso vai dar jogo. Aí, a Flor de Lis era uma miserável ali da favela do Jacarezinho e pelo histórico da família dela, ela ia morrer na merda. O Anderson, que era o empreendedor, que constrói isso tudo, transforma na Flor de Lis no que a gente sabe o que ela é hoje. Ele faz o empreendimento da adoção, ele sai atrás das doações, ele que tentava emplacar a Flor de Lis como essa mãezona nos programas de televisão. Ele que procurou, então, ele criou, exatamente. Criou um monstro. Ele criou um monstro. Ele que procurou uma gravadora que ela cantava bem, ela sempre cantou bem, mas cantava em culto de igreja de fundo de quintal. O cara levou ela numa gravadora, ela gravou um disco lá, gravou 12 discos, vendeu 10 milhões de cópias. E ele planejou, ele criou o Ministério Flor de Lis, administrava tudo e administrou a carreira dela de deputada. Só que aí, se o cara é o mentor, é o CEO desse empreendimento Flor de Lis, tipo, tem uma coisa que a advogada dela que é muito interessante, era muita grana envolvida, era contrato de 200 mil, contrato de 1 milhão, contrato de 800 mil, e ele ficava dando uma espécie de mesada para Flor de Lis. Só que aí o que ela fala? Ela fala, olha, a minha vida sempre foi de uma mulher pobre. De repente eu sou deputada, eu sou cantora, eu sou pastora, tenho ministérios. Vai pra televisão. Vou pra televisão, aí tu começa a me dar por mês R$1 milhão. Como eu nunca tive esse dinheiro, R$1 milhão pra mim é um dinheiro pra caralho. Mas ela descobriu que ela podia estar ganhando muito mais, que o cara tava centralizando esse... ela dependia dele para pegar um dinheiro para comprar uma bolsa ali, uma peruca, que ela colecionava peruca caro, tudo tinha que pedir. Quando ela se tornou deputada, que aí o deputado coloca ela no nível de poder, sabe, acima de todos que ela tinha ali, de cantora, de pastora, inclusive aí começa a ter esse choque, essa colisão ali de poder na administração da Flor de Lis como empresa. Agora, eu sou deputada, eu fiz uma foto com o presidente Bolsonaro, não foi você. Eu aqui tenho a caneta, passei até a caneta da verba de gabinete. Então eu tô aqui agora fazendo projetos para liberar não sei quantos milhões, não sei para onde. Então ali ela descobriu que ela era muito maior do que ele e ele começou a ter uma disputa de poder. Não, mas eu tenho aqui a tua carreira de cantora, as igrejas que são uma fonte de... O livro vai explicar como as igrejas evangélicas são uma fonte de grana, uma fonte de receita, porque tudo ali é pago, tu tem que pagar para tu ter teu lugar lá no céu, se tu tá doente com câncer, como tem um caso, olha, fulano tá doente, o tratamento é caro, não vai pagar o dízimo. Não, agora é que tem que pagar.
Fica doido, cara, daqui a pouco morre, vai estar com o dízimo atrasado. Então era essa nascente de dinheiro, ele usava, começou a ter uma choque. Não, mas eu estou administrando muito mais aí, o mandato de deputada também é temporário, daqui a pouco. Aí ela, então tá. Aí ela começou a regimentar os filhos mais próximos para matar o marido. Primeiro ela começa envenenando. Ela coloca lá, vai na comida, fica colocando arsênico. Chumbinho? Não é o chumbinho, é o outro lá, o cianureto. Cianureto. Pode ser. Colocava lá, mas aí disseram para eles que tinham que ser doses muito pequenas para não aparecer na autópsia? É um lã. Aparece, não tem? Aparece. É de que se pegar até o cabelo dele hoje aparece. Não, era porque assim, se tu tá aqui, você viu a jujuba envenenada, ele morrer, agora a gente tá fudido. Claro. A gente vai vão investigar, vai perícia. No caso deles, era assim, se vai de dose homeopática, ele ia ter um problema no estômago, ia ser internado, era. Tanto que aconteceu isso, ele foi internado, na verdade ele não foi internado, ele foi internado 2 vezes, mas ele foi 8 vezes no pronto atendimento. Chegavam lá, é uma gastrite. E pegaram o quê? O veneno no sangue dele? Nunca pegaram o veneno no sangue dele. E qual causa a morte que deram? Não, ele foi morto com tiro. Ele não morreu com envenenamento, deram um tiro. No caso. Só pra confirmar mesmo. No caso, o envenenamento não deu certo, porque eu acho que ele era tão sangue ruim que não. E era doses muito pequenas. Nem veneno pegava no cara. Mas aí Aí ela viu que não ia dar certo com esse veneno. Disse que não, eu preciso de uma coisa mais. Ela conta que aí esses... Mas ela assumiu o lance do veneno? Não, ela não assume nada. Tá. Ela não assume nada. As filhas... Aí sim, continuando. O Anderson morreu num plano... Segundo o Ministério Público, o Anderson morreu num plano elaborado por ela e executado pelos filhos mais próximos, que iam inclusive se beneficiar com... Filhos legítimos ou adotivos? Aí ela foi tão esperta que ela arregimentou ela bolou um plano. Vai participar do núcleo, assim, sabe, eu vou abrir os segredos pros biológicos, que sabe que esse cara é o diabo aqui dentro de casa, mas quem vai executar vai ser os adotivos que como eram ex-garotos de rua, já tinham passagem, Só que aí na tramóia ali do plano, o filho biológico dela, o Flávio, ele fica tão irritado que o negócio não tá dando certo, já tentaram envenenar, não deu certo, tentaram contratar um matador profissional, não deu certo, quer saber, ele pegou a arma, foi lá e matou. Aí agora o plano dela é o seguinte. Ele confessa? Confessa. Aí ela tem uma filha mais velha chamada Simone, que aí, quando eu te digo que é inacreditável, é porque não dá para acreditar mesmo. A Simone, que é a filha mais próxima dela, que é a filha mais velha, que inclusive foi namorada do marido dela, tipo, é isso mesmo. Ela namorou. A Simone namorou o Anderson. E depois o Anderson namorou a Flor de Lis. Ou seja, ele saiu, deixou de ser namorado, passou a ser padrasto dela. Então a Simone, ela tá agora com câncer, num estágio assim, bem avançado. Então o plano é, já que tu vai morrer mesmo, então assume tudo. A culpa. Assume tudo, e isso passa pela estratégia de defesa da Flor de Lis, porque fica protelando o julgamento, tentando inclusive descolar para ver se ela é julgada antes de morrer. Que aí, se ela for julgada antes de morrer, ela já assumindo tudo, sobraria pouco para Flor de Lis. Tipo, ela não seria culpada, ela não seria condenada como mandante. Olha só. O plano é esse. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!